Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em seu nome mais uma vez, nos agradecemos a graça da vida. E sim, obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez juntos para o Evangelho, Joana de Ângeles, para o nosso aprendizado do dia a dia. E assim, nesta noite, viemos nos pedir, Senhor, saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos generosos, amigos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, agora e sempre. Muito boa noite, amigos. Bem-vindos. E aqui estamos mais uma vez. Agora, nesta quarta-feira, e aproveitando para dar a todos vocês as boas-vindas, sejam todos bem-vindos. Um abraço de boa noite, que já estamos em plena noite, sim, claro. E aí, então, eu e Célia desejamos a todos vocês uma linda noite e gratos por estarem conosco mais uma vez. Esperando que esteja tudo bem, sempre, como sempre, com todos vocês, e que seja assim. Um encontro muito agradável, falando então do Evangelho, Joana de Ângeles, e, no final das contas, claro, falando de nós mesmos, né? Ou para nós mesmos. E vamos agradecendo então a vocês todos, vocês que já estão chegando, já estão por aqui. Vamos agradecendo a Judélia Lima, a Bárbara Santana Neri, agradecendo o pessoal da comunitária Vida Nova, lá do nosso amigo Carlão, Cecília Tiriac, sejam todos, então, muito bem-vindos, porque o Evangelho já está aí quase chegando com bastante alegria, assim, para todos nós. E vamos ver, então, qual que é o assunto de hoje. Olha aqui, vamos iniciar hoje aqui o item 41, 42... Está aqui 42 e 43. Hoje nós vamos então iniciar preces para os outros, pelos outros, para aqueles que necessitam. Porque nós vimos muitas preces até agora para nós, né? Quando estamos em aflição, quando estamos em perigo, próximo da morte, mas são especificamente para nós. Vamos começar a ver pelos outros, porque os outros fazem parte do nosso dia a dia, sempre, como nós muito bem sabemos. E a oração é por alguém que esteja em aflição, que é o item 42 e 43 do capítulo 28, né? Coletânea de preces espíritas. Então, queridos amigos, este é aqui para nós, sim, o tema, item que nós vamos então iniciar daqui a pouquinho. Por quê? Porque logo na sequência nós vamos ter aqui Joana de Ângeles, que vai trazendo para nós hoje o capítulo 26. Capítulo 26 do livro Espírito e Vida. E nesse capítulo 26, o assunto é revelação e reencarnação. Como nós vamos para outro mundo, como nos sentimos no outro mundo, levando aquelas sensações todas que temos aqui, que nós somos isso, somos aquilo, é disso que Joana de Ângeles vai falar para nós já. Nós vamos iniciar então aqui com o Evangelho. Então vamos ver aqui. E aproveitando aqui antes do Evangelho, né, vamos ver se o nosso computador, nossa internet, no notebook estiver razoável. Está razoável. Então, vamos aproveitar já, cumprimentar vocês enquanto está online aqui. Cacilda Cassiano, Denise Holland, Alzira Crepaldi, nossa boa noite para vocês. Lene Souza, Cecília Tiliac, pessoal da comunitária Vida Nova, Bárbara Santana Neri, Judélia Lima, todos vocês estão conosco, agradecemos. Vamos ver então a prece por alguém que esteja em aflição, que é o item 42 também, na sequência 43, que é a prece. Item 42, o prefácio, diz o seguinte: se é do interesse do aflito que sua prova siga o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido,
mas seria ato de impiedade desencorajar-se, porque o pedido não foi atendido. Aliás, na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a sua amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele, porque será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, para essa finalidade que é preciso, sobretudo, dirigir seus esforços, seja em apelando aos bons espíritos em sua ajuda, seja em reerguendo por si mesmo o moral do aflito, por conselhos e encorajamento. Seja, enfim, em o assistindo materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode ser, por outro lado, e ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortalecer o seu moral. Então, a prece aqui diz o seguinte: Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos abrandar a amargura da posição de João, Maria, José, Joaquim, se isso for da sua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico assisti-lo em suas aflições. Se no seu interesse elas não podem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que são necessárias ao seu adiantamento. Dai confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também a força de não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder seu fruto e tornaria sua posição futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até ele e que ajude a sustentar a sua coragem. Prece por aquele que está em aflição, por uma outra pessoa que esteja em aflição. Porque nós sabemos que podemos e devemos sempre orar, pedir a nosso Pai as suas bênçãos, que nos tire das dificuldades, que melhore nossas dores, enfim, que fiquemos melhores do que estamos quando aflitos. Mas nem sempre somos atendidos e sabemos disso, devido aos nossos compromissos, devido àquilo que assumimos ao reencarnarmos. Então, muitas vezes nossos pedidos não são atendidos e tudo tem seu curso, né? Sabemos muito bem disso, para quando ocorre conosco, mas também quando ocorre com os nossos irmãos, amigos, familiares. E sempre, a gente tem essa ciência absoluta que, ao abraçarmos algum problema e lutarmos para resolvê-lo, estamos sim auxiliando a nós mesmos, não nos entregando à desesperança, mágoa, ira, enfim, aquilo tudo que pode e nos prejudica nessas situações mais difíceis que nós passamos no nosso dia a dia. E que todos nós podemos perfeitamente passar, aliás, se nós já não estivermos passando no presente instante esses momentos difíceis. Mas como tudo aqui, o que ela diz, aqui inclusive no prefácio, o que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta é sem proveito para ele. Enfrentar com coragem, enfrentar com resignação, né? Nós temos, sim, isto para nós, que é tão importante. Essa consciência de que tudo depende de nós. Né? A aceitação, a dificuldade, e que isso facilita para nós absorvermos essas dificuldades e termos boas inspirações, inclusive, para que a possamos resolver. Então, quando pedimos aos nossos irmãos, quando pedimos, sim, né, que nos auxiliem nesse momento de dificuldade, é exatamente por isso. Porque nós pedimos aos bons espíritos, e por bons espíritos, vamos incluir aí, claro, todos os santos, todos aqueles espíritos mais evoluídos que nós, e que intercedem por nosso Pai, a nosso Pai intercede também a pedido do nosso querido Mestre Jesus, para que tenhamos a graça, para que nós possamos sim
digamos, sofrer menos, né? Porque o sofrimento a gente sabe que faz parte. Mas se também não formos atendidos na sua plenitude ou mesmo pequena parte, é porque é algo que precisamos aceitar e precisamos ir em frente. Mas jamais deixemos de pedir ao nosso Pai o seu fortalecimento, tanto para nós como para os nossos irmãos, como para aqueles que estão conosco e pelos quais a gente tem carinho, se não respeito humano, mesmo por pessoas que nós não conhecemos e muitas vezes sabemos que estão em dificuldades físicas, dificuldades de qualquer natureza. Então, orar pelo outro é uma caridade também muito grande que podemos fazer e devemos fazer. Inclusive, quando Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. E ele não fala: amai os próximos seus amigos, amai os próximos seus parentes, amai os próximos bonzinhos, mas inclui aí todos que estão junto conosco na sociedade desse mundo. Inclusive aquelas pessoas aos quais não temos lá muito carinho, ou mesmo, né, que a gente não gosta, aquela que a gente considera como inimigo, como desafeto, e que só nos prejudica, etc, etc. Principalmente a esses. Porque a caridade se faz nesse sentido de auxílio àqueles que necessitam. E estas pessoas são também as que necessitam, assim como nós. Porque muitos de pessoas que a gente conhece, ou que não conhece, de vista, ou por saber, por isso, por aquilo, também pode não nutrir por nós as melhores afeições. A gente sabe disso. Então, não vamos agradar todo mundo, né? Nem nosso querido mestre agradou quando veio por aqui, e nós, então, pobres formiguinhas celestiais, né? Então, nós estamos na mesma situação de qualquer um. Então, aceitamos sim orações por nós. Eu fui muito agraciado, muito feliz quando tive meu problema de saúde, 20 anos atrás tive o câncer, né? Quantos oraram e foi tudo maravilhosamente bem. Sou e serei eternamente agradecidos a essas pessoas, esses amigos, conhecidos e desconhecidos. E é assim que precisamos proceder. Porque Jesus falou de uma maneira macro: ama o próximo como a ti mesmo. E cabe a nós seguir essa orientação para nosso próprio benefício, benefício daqueles que estão conosco. Então, essa oração, fazer-se essa oração, é algo muito importante, muito, muito bom para todos nós. Ok? Por isso, meus queridos amigos, eu iria aqui agradecer, mas olha que coisa aqui. Eu não sei o que acontece com essa internet do computador, ele entrando, saindo, subindo, entrando, saindo, caindo. Paciência. Deixa eu ver aqui na telinha que eu tenho aqui, eu posso localizar alguém. Olha aqui, José Albirajara, Marcelo Teston, né? Aqui, Marcelo Teston, inclusive, fala: mais uma prova de fé. Domingo tive 3 convulsões depois de uma bateria de exames, ganhei alta sem nenhuma lesão. Obrigado, meu Deus, anjos da guarda. Com certeza, né? Olha que bênção aí. Teve um momento difícil e que não teve maiores consequências. Fé, sempre a fé, acreditando no nosso Pai, né, Marcelo? Isso que é muito importante. Então, aqui também, Denise Rola, Severino Alves, Alzira Crepaldi, Comunitária Vida Nova, pessoal que aqui está assistindo. Então, o nosso computador hoje aqui está um caos. Caos absoluto. Eu vou ter que pegar aquele repetidor, né, como se diz, e encaixar nele aqui para a gente poder utilizar aqui de uma forma mais adequada. Mas não tem problema, depois a gente agradece a todos vocês que aqui deixaram então seu boa noite, tá bom? E vamos então falar com Joana de Ângeles, porque Joana de Ângeles vai falar para nós sobre revelação e reencarnação. E nós estivemos falando aqui na prece a questão também da reencarnação, né? Porque quando todos temos dificuldades, isso faz parte da reencarnação. Por quê? Porque são aquelas coisas que precisamos muitas vezes passar para exatamente ir remindo nossos erros, ir diminuindo o peso do nosso perispírito, eliminando aquelas coisas ruins que nós fizemos. E por isso passamos tantas dificuldades. E aqui ela vai falar revelação e reencarnação. E vejam quantas situações que ela diz sobre o que fez nesse mundo e como se acha quando chega no plano espiritual, né? E a gente sabe que isso realmente ocorre. Vamos lá.
Generaliza-se entre os cultores menos avisados do reencarnacionismo a falsa crença de que, em vidas passadas, envergaram roupagens com que se destacavam em primeiro plano no mentiroso mundo do poder e da fama. Muitos dizem recordar as velhas cortes onde eram amados e requestados, e procuram manter gestos e hábitos que seriam remanescentes de tais existências. Reis e rainhas, príncipes e princesas, nobres e membros de velhas linhagens podem facilmente ser encontrados entre eles. Comandantes de exércitos e conquistadores de povos, artistas e gênios são apontados por espíritos insensatos ou obsidiados como sendo eles mesmos, constrangidos ao obscurantismo da atualidade. Foram informados, dizem eles, tiveram revelações, vivem de puerilidades, acalentando sonhos mentirosos que lhes agradem sobremaneira. Dão a impressão de que aos espíritos que vestiram os trajes da opulência, nos quais invariavelmente fracassaram, os instrutores do mundo maior conferem de pronto o renascimento. Rara ou excepcionalmente são encontrados alguns servos domésticos, modestos pajens ou cavalariços humildes, recomeçando as experiências na carne. Homens e mulheres de vida obscura e ignorada não repontam entre os que cultivam tais aberrações, como fazendo crer que depois das amargas provações experimentadas, não mais lhes foi exigido retorno ao carro celular ou à vida física como nós a temos. Muito diversa, no entanto, é a realidade. Então, o que nós vimos aqui? Ela colocou aqueles que foram bambambãs, né, no passado, reis, rainhas, generais, senhores de exército, príncipes, princesas, gênios, artistas, etc., etc., que por serem aqui no mundo espiritual importantes, né, que mandavam, faziam e aconteciam, o plano espiritual continua o mesmo. Né? E que eles, por terem sido o que foram, são rapidamente requisitados a voltarem aqui à vida e continuarem da mesma maneira, enquanto que aqueles pobres que sofreram, né, pajens que serviram a eles como na opulência, cavalariços que ficavam andando lá, arrumando os cavalos para eles, todos os servidores e o povo pobre e miserável que morria de fome pelas ruas, né, nadando no esgoto pelo meio da rua, não, esses já não precisavam voltar mais, de jeito nenhum, porque já tinham feito o que tinham que fazer aqui. E só eles, então, essa é a visão que muitos deles têm. E muitos deles tomam o nome daquelas figuras. Que ilusão! E como diz Joana de Ângeles, né? Aqueles que dominavam soberanos sob o peso de responsabilidade que não souberam ou não quiseram honrar, e a gente aplica isso ao mundo presente, ao mundo em que nós vivemos, a todos estes nossos irmãos que pegaram cargos de comando, etc., e fizeram barbaridades e continuam fazendo. Continuam fazendo. Muitas vezes, com uma penada numa lei, lá prejudicam milhares e milhões, condenam milhares e milhões à penúria, passar por problemas, dificuldades de saúde, educação, responsabilidade. Então, aqueles que dominavam soberanos sob o peso de responsabilidades que não souberam ou não quiseram honrar, chegaram todos ao mundo maior em lamentáveis estados conscienciais. Amargurados e deprimidos, calcinados pelo horror, sofreram de perto a decepção humilhante e foram obrigados a considerar a extensão do desequilíbrio e da rebeldia a que se entregaram inertes. Vítimas desconhecidas que o crime transformou em verdugos impenitentes, crivaram-nos de zombarias e deles escarneceram violentamente, experimentando desespero difícil de qualificar, rogando então
o presídio hospitalar da carne, para esquecerem, recomeçarem, fugirem de si mesmos. Renasceram e renascem ainda em situações de miséria física e moral, disfarçados para escaparem à sanha dos perseguidores. Então, aqueles que tanto mal fizeram no plano espiritual, sim, são reconhecidos e passam por momentos terríveis e muito difíceis, que jamais imaginaram que assim seria. Soberanos vaidosos e cruéis acordam no corpo carnal, estigmatizados pela macro ou hidrocefalia, recordando as velhas e pesadas coroas. Triunfadores e generais despertam nas trincheiras da loucura ou nas cidadelas da idiotia. Viajantes das altas linhagens recomeçam cobertos de pústulas, feridas, vencidos pelas diversas manifestações de sífilis, lepra, câncer. Negociantes regalados e administradores eminentes ressurgem após os funestos fracassos nas amarras da paralisia. Artistas e religiosos de relevo, intelectuais e estudiosos prevaricadores, reaparecem consumidos pela insânia, com desordens psíquicas irreversíveis. Campeões da beleza física ocultam-se em deformidades orgânicas e mentais, quais esconderijos fortaleza onde buscam o esquecimento, torturados quase sempre pelo sexo em invencível descontrole. Ora por eles e apieda-te. Este é o recado, esta é a solicitação que Joana de Ângeles faz a todos nós. Ora por eles e apieda-te. São lições vivas, falando a linguagem poderosa da lei. Reiniciam em pranto o caminho que perderam com orgias. Retemperam na forja da solidão e do abandono aparente o espírito, para aprenderem a valorização do tempo e da oportunidade. Fixa na lição deles a experiência do equilíbrio e da sensatez, aprendendo a servir e a sofrer. Não te preocupes em teres estado na história. Se desejas informações, pergunta ao presente. E o hoje responderá para onde deves seguir e como deves seguir. Jesus, o Filho do Altíssimo, apagou-se numa mansarda, procurando os infelizes e sofredores, o povaréu, para elevar o homem aos cimos intransponíveis. E o Espiritismo, que nos ensina elevação e liberdade, com vistas ao excelso reino, ao cuidar do esquecimento do passado, elucida que, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Joana de Ângeles para nós hoje. E falando de nós, de nossas encarnações anteriores, todos esses citados anteriormente, e que aí foram relatados como chefes, reis, príncipes, rainhas, gênios, etc., e que falharam na missão que tinham de bem conduzir aqueles sob seu comando, sob sua influência,
decepção terrível. É pior ainda, no plano espiritual, são ridicularizados e passam por dificuldades imensas. E muitos, como ela mesma disse, pedem rapidamente para voltar. E se muitos voltam rapidamente, não é por necessidade, por querer aprender. Não, é porque deve demais. Esse é um alerta para todos nós, né, que é feito por Joana de Ângeles. E a gente sabe muito bem disso. Né? Então, o recado dela para nós é esse. Quando ela diz para todos nós, fixa na lição deles a experiência do equilíbrio e da sensatez, aprendendo a servir e a sofrer. Não te preocupes em teres estado na história, porque muitos de nós podemos perfeitamente, no nosso passado espiritual, termos sido grandes coisas, grandes nomes, e termos falhado muito. E aí a necessidade da reencarnação não pode ser negada, até para expiar tantos erros, né? E aqui João fala, ora por eles e apieda-te. Ora por eles e apieda-te. E o que o nosso Evangelho falou hoje? Oração por alguém que esteja em aflição. Então, quando oramos, não oremos apenas por nossos irmãos que nós estamos fazendo a oração, né? Mas oremos por todos os nossos irmãos sofredores, que sofrem, porque todos nós sofremos de uma maneira ou outra. Sofremos com tanta insegurança, com tanta tristeza às vezes. E uma das maiores situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia é essa insegurança. No nosso caminho, estou fazendo certo, estou fazendo errado, poderia ter feito melhor, deveria ter feito, não deveria, é essa insegurança. Vamos acalmar nossos espíritos, orar a Deus, pedir suas bênçãos, que os bons espíritos nos tragam e nos intuam sobre os melhores caminhos que nós precisamos tomar, como aqui bem fala Joana de Ângeles para todos nós, e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça na caminhada de todos nós. Né? E os aniversariantes de hoje temos vários e muitos. Olha aqui, Tocomatos, aniversariando hoje, Marcelo Teston, Iraci Pires, Roberto Parente, Robertson, que é Robertson? Conhecido amigo nosso, né, de passeios para lá, para cá. Então, grande abraço ao Robertson. Deus abençoe imensamente, viu? Muita saúde. Também para o Cristiano Portela, olha Cristiano, Luiz Roberto Tronquim, Netim Lara, Erli Caetano, também aniversariando hoje. Nosso grande abraço a todos vocês, as bênçãos do Pai, iluminando a caminhada sempre, sempre. Amanhã, Alexandre Ferreira, Leni Chical, a Leni que a gente conhece há muito tempo, trabalhamos juntos. Leni, um grande abraço, que Deus abençoe, viu? A Daniele Eliker, Ricardo Monteiro, Aline Deltrélia, Josefa Passos, Rita de Cássia e a nossa querida Vilma, Ana Esquiavo, Suci, que passou por cirurgia, está muito bem com a graça de Deus e sua fé. Viu, Vilma? É isso que todos nós precisamos, acreditar, colocar nas mãos do Pai. Ele sabe o que faz e nós não sabemos o que nós falamos, né? Tanta insegurança, como eu disse, que nós temos. Mas com a graça de Deus está aí, firme. Então, eu e Célia e todos nós mandamos esse abraço imenso para todos os aniversariantes. Deus abençoando sempre, sempre, iluminando o caminho, lançando vocês boas sementes e que essas sementes, sim, deem bons frutos para a caminhada de cada um. Deus abençoe a todos vocês, nosso carinho, nosso abraço. Assim, amigos, né, com muita alegria, estamos já chegando aqui no final do nosso encontro de hoje. Olha aqui, vamos ver então, agradecemos aqui já também, né, a Márcia Miranda, o José Albirajara, voltou, mas já travou de novo, tá um desalento. Aliás, a nossa internet aqui no notebook está com muita insegurança, né, assim como nós estamos também no nosso dia a dia. Mas nada demais. Vamos então para o nosso encerramento, né? E aproveitando este momento, o momento em que nós vamos aqui encerrar, vamos orar por esses nossos irmãos que estão necessitando, como aqui diz, né? Por alguém que esteja em aflição, é a prece de hoje, e nós vamos orar por esses nossos irmãos que, como nós, sempre precisamos.
Então, nós temos aqui os nossos irmãos pelos quais nós fazemos, claro, com bastante alegria, com muito carinho, também as nossas preces. E vocês já vão mentalizando todos aqueles que vocês assim desejam, tá bom? Colocando em nossa mente os nossos queridos aniversariantes e todos. Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Paulo Calef Filho, Delcio Mudes da Silva, Douglas Constância, Helena Saldanha, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Alda Mantovani, Jaime Facioli, Leonice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolúcio, Risoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Miliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Elaine Pirani, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licen, Zoraides Braga, Simone Andreu Santa Rosa, Carla Souza, Lídia Cristiane Tremesquim, Thelma Mantovani de Oliveira Silva, Rosa Decresce, José Alexandre Camargo, Irenildo Amorim Cavalcante, Daniela Camargo, Ivair Teixeira Ramos, Bruno dos Santos Basso Moreira, Alexandre Basso Moreira, Maria Ângela, Dona Bela Basso, Jacques Meriter Marques, Jean Castellanelli, Silmar Andrelli, Cristina Vieira Esferra, Sara Martins Queiroz, Bárbara Comete, Gustavo Oliveira, Cecília de Paula, Igor Chiuti. Também lembrando o aniversariante, né? Nosso querido João Carlos, nosso sobrinho também, que aniversariou. E a gente inclui aqui no hall os aniversariantes também. Então, amigos, vamos para o nosso momento de prece, nosso momento de oração. E nesse início da melodia, então, vamos, né? Como a gente sempre diz, parar, pensar, refletir, descansar um pouquinho até o início da prece. Vamos lá, então? Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos em seu nome, aqui estamos e vos agradecemos, Pai, a graça da vida. Por isso que aqui estamos reunidos, vos louvando, vos agradecendo, levando até vós nossas súplicas, nosso coração e sentimento. Por isso, Pai, abençoa os aniversariantes desses dias felizes. Abençoa, sim, todos os pais, tantos e tantos que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Acolhe, sim, Pai, os nossos pedidos por todos aqueles nossos irmãos que estamos deixando nesses dias, voltando ao plano espiritual. Nossos apelos por nossos familiares e amigos que já nos deixaram e que estão também no plano espiritual, a todos eles nosso carinho, nossas preces e agradecimento. Abençoa a todos esses irmãos queridos que aqui demos os nomes, irmãos que mentalizamos, e que pedimos suas bênçãos, no fortalecimento para a continuidade da jornada neste mundo. Abençoa, sim, Pai. Abençoa nossas famílias, pois estamos reunidos, sim, por nossos compromissos, por tanto que precisamos evoluir. Abençoa todos os seus filhos, amado Pai, tantos em sofrimento pela ignorância da própria humanidade, com tantas guerras, tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta vaidade, subjugando a tantos, guerras que tanto destroem. Por isso, ilumina, Pai, o coração, a mente de todos os dirigentes de todas as nações. Ilumina, assim, o coração de tantos que necessitam serem iluminados. Abençoa, Pai, aqueles que dão trabalho aos seus filhos. Abençoa aqueles que têm seu trabalho, valorizam, agradecem. Abençoa aqueles que necessitam do trabalho, a sua dignidade neste mundo. Assim, amado Pai, nós pedimos a vós, com muito carinho, que olhe por este planeta que criastes para todos nós. Esse lindo planeta em que nós nos reduzimos a tanta dificuldade.
Precisamos restaurar, assim, seu equilíbrio da natureza, preservar a água, que tanto é fundamental a todos os seus filhos. E tanto a vos agradecer, Pai, tanto a vos agradecer pedimos que tantas e tantas experiências que serão aqui realizadas, vividas, por tantas crianças, jovens, adolescentes, se transformem em frutos de amor, de respeito, de solidariedade, fraternidade, indulgência, perdão, que tornem esse mundo em que ora estamos e para o futuro melhor. Por isso, Pai, vos agradecemos e levamos a vós esta oração dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferido no nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá aos cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Que vá até os hospícios, iluminando aquelas mentes conturbadas. Vá aos hospitais, onde muitos sofrem e choram, sem o carinho de uma palavra amiga. E vá a todos aqueles que, neste momento, transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, para que tenham guia e o vosso perdão. E que esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres, infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio, dando-lhes fé. E que esse Pai Nosso vá até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. E, Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas e todos aqueles que até este momento não tiveram um pedaço de pão. E que a paz e a harmonia do bem estejam com todos, entre nós, entre todos nós. E que assim seja, Pai. Por isso, que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estejam, como estejam. Que tua luz ilumine nossas mentes, equilibre nossos corpos físicos e que esta harmonia se estenda aos nossos lares, levados por todos nós, onde o amor faça sempre sua morada. Por isso, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, os bons espíritos. Abençoa sempre nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, dando-lhes apoio, indicando sempre o bom caminho, caminho do retorno. Obrigado, Pai, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Que a paz esteja sempre em nossos corações e nós, amando e muita fé na nossa caminhada. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito bem, amigos queridos, agradecendo sempre, a Deus, nosso Pai, por podermos estar levando até Ele nossa prece, nosso carinho entre todos nós. Então, é com muita, muita alegria que aqui eu e Célia agradecemos, como sempre, essa presença maravilhosa de todos vocês, iluminando, ilustrando aqui, sim, a nossa caminhada. Obrigado por estarem sempre, sempre conosco. Então, desejamos a vocês uma linda, maravilhosa noite. Sexta-feira estaremos de volta, com saúde, todos nós, que assim seja, E, claro, iluminados e com autorização devida do nosso Pai. Tenham todos uma maravilhosa quinta-feira, uma maravilhosa sexta-feira, onde estaremos novamente reunidos. Agradecido e que a paz do Senhor esteja sempre convosco e recebam do coração
Beijo meu, aquele abraço coração a coração meu e da Célia. E fiquem todos maravilhosamente bem, porque a paz do Senhor esteja sempre conosco, em nossos lares. Até sexta-feira. Fiquem todos muito bem, muito agradecido. Tchau.